Olá pessoal, esse vídeo aqui vai orientar vocês a fazer o passo a passo com o Keynote de um DSD de um paciente. Bem, ao abrir o Keynote, nós vamos encontrar essa tela para a escolha de um tema. A versão do Keynote que eu estou utilizando é a versão 6.5.2. Então vamos escolher aqui o preto, clica 2 vezes, reparem que ele vai abrir um arquivo já num padrão 4x3 com no preto. Nós vamos alterar isso aqui para um padrão 16x9 de visualização do slide. Nós vamos clicar aqui ao lado no item documento, aqui embaixo o tamanho de slide, vamos modificar para 16x9. Com isso a gente passa a ter uma área horizontal do slide maior, aproveitando melhor a colocação das imagens, das figuras dentro desse slide. Em primeiro lugar, nós vamos clicar apagando ali uma dessas caixas de texto, e na segunda caixa de texto nós vamos colocar os dados referentes a esse DSD. Nome do paciente, Fabrício Ferreira. Acertar aqui o tamanho da caixa. Vamos duplicar a caixa. A ferramenta, o atalho para duplicar seria a tecla Command D de duplicar. Vamos colocar aqui agora o nome do dentista responsável por esse SD. Dr. Felipe Miguel. Alinhar aqui. Eu gosto de colocar também a data que foi realizada a confecção do DSD. Então foi data X do mês X do ano de 2000x. E por fim, uma observação referente à queixa principal do paciente, por exemplo, ou alguma observação que o profissional acha relevante acrescentar no DSD do paciente. Então, vamos duplicar aqui mais uma vez. Vou colocar aqui como sendo observação. Paciente deseja aumentar os seus dentes, removendo os espaços existentes entre eles. Escrevi aqui da forma que o paciente relatou, como sendo a queixa principal. Posso formatar aqui para ficar melhor justificar. Então aqui a gente vem em texto, justificado. Então ele fica aqui mais alinhadinho dentro da caixa de texto. E aqui desse lado agora nós vamos colocar a fotografia do paciente como sendo uma foto de capa para esse DSD, porque ao salvar o arquivo, esse primeiro slide aparece como ícone na área de trabalho onde eu estou salvando o meu arquivo. Então depois eu vou mostrar aqui para vocês como que esse slide aparecia na minha área de trabalho. Então a gente vai colocar a foto, clica em inserir, escolher. Vamos procurar a pasta do paciente dentro do HD do nosso computador. No caso aqui já está aberto. Então vou colocar aqui a fotografia de frontal, a fotografia frontal sorrindo. Vou melhorar aqui um pouco o enquadramento dela. Se eu der um duplo clique na foto, eu habilito a ferramenta cortar. Venho aqui, posso cortar alguma área em excesso da fotografia e ocupar aqui um pouquinho mais a área do slide com essa foto. Então esse é meu slide de capa do DSD. Esse slide vai ser salvo agora em arquivo, salvar. Como é a primeira vez que eu estou salvando esse arquivo, ele vai perguntar onde eu desejo salvar e qual o nome. Então vou colocar aqui como sendo mesa. Vou salvar na minha mesa para ficar fácil a localização. Vou colocar aqui DSD Fabrício Ferreira. Salvei. Pronto. Agora eu tenho aqui o meu DSD arquivado. Então se eu for observar agora lá na área de trabalho, né, na minha mesa, está aqui o meu arquivo. Reparem que vai aparecer aqui o primeiro slide, que é o slide de capa, com a fotografia do paciente e o nome do arquivo.
Vamos então criar agora um segundo slide. Para fazer esse segundo slide eu posso clicar aqui em adicionar slide. E aí vou escolher aqui esse slide todo preto. Com isso entra mais um slide agora no canto esquerdo, na sequência dos slides que nós vamos construindo no DSD. Bem, nesse segundo slide agora eu já vou começar a desenhar as linhas que vão servir como o meu arco facial. Para isso eu preciso visualizar aqui as réguas da minha área de trabalho. Então reparem que apareceu aqui uma régua superior e uma régua lateral aqui. Eu vou agora inserir a primeira linha vertical, seguindo a referência do centro do slide, representado pelo 0. Então nós vamos clicar em forma, vamos clicar em linha reta, e ao clicar aqui nesses quadrinhos laterais eu consigo movimentar a linha, crescendo ela ou diminuindo. Ao clicar em Shift, reparem que a linha fica bem vertical, e eu posso inclinar ela de 45 em 45 graus, vamos deixar ela bem vertical, e posicioná-la no centro do slide, tanto usando como referência a régua superior quanto a régua lateral. Reparem que ao ficar no centro, essa linha branca vai fazer com que apareçam esses dois traços amarelos referentes ao centro do nosso slide. Vou aumentar aqui agora a linha tanto para cima quanto para baixo. Eu posso fazer isso segurando a tecla Alt. Ela ao mesmo tempo aumenta superior e inferior aqui na minha linha. Duplico a linha, Command D. Essa linha duplicada agora, novamente segurando o Shift, eu vou inclinar ela em 180 graus, procurando o centro do meu slide, tendo como referência essas duas linhas amarelas, formando o meu arco facial digital. Nesse momento agora eu vou inserir a foto do paciente. Eu posso clicar lá em inserir. Como eu já tenho uma foto do sorriso do paciente colocada aqui no primeiro slide, eu posso copiá-la, Command C. No slide do arco facial digital eu colo, Command V. Reparem que a fotografia ela entrou à frente da cruz, eu tenho que posicionar ela por trás da cruz. Se eu não adicionei o atalho aqui, voltar na minha barra de ferramentas, eu posso vir aqui em organizar e enviar para trás. Então enviei para trás, reparem que a foto agora está por trás do arco facial digital. Bem, eu agora vou aumentar um pouco mais essa foto, ocupar mais a área do slide com o rosto do paciente e vou utilizar a linha horizontal como referência para o enquadramento da foto com relação ao plano horizontal. Reparem que essa linha tem que cortar as duas pupilas do paciente. Ao colocar ela na pupila esquerda do paciente, referente ao centro da pupila, a pupila direita do paciente está um pouco abaixo, indicando que essa foto pode ser ajustada, girando ela um pouquinho, acredito que 1 grau ou menos de 1 grau, vamos ver aonde eu vejo isso. Então nós vamos vir aqui agora em formatar, essa janela que está aberta, clicando na foto, organizar, nós temos aqui o ângulo. Então vou ampliar aqui um pouquinho, coloquei aqui 1 grau, vamos ver, 1 grau, na verdade ela aqui ficou no centro, aqui abaixou, então acho que 1 grau seria muito, então 0,5 graus é o suficiente. Muito bom. Agora eu tenho a linha cortando as minhas duas pupilas de maneira idêntica. Então a fotografia está ajustada agora nesse eixo horizontal. Nós vamos agora acertar a fotografia com relação ao centro da face do paciente, com a minha linha que está posicionada no 0, referente à linha média facial. Então clicando na foto, nós vamos posicioná-la agora, deixando a glabela como referência para a centralização dessa foto. Então, feito isso, eu tenho agora o meu arco facial digital de acordo com a fotografia, orientando a fotografia para o posicionamento ideal. Eu posso ainda cortar os excessos, dou um duplo clique na foto, tiro aqui esse excesso. Repare que o corte também está inclinado. Eu posso vir aqui e ajustar o corte. Posso colocar 0 aqui. 0. Agora o corte está seguindo o enquadramento do próprio slide. Pronto. Aqui eu tenho a minha fotografia posicionada. Eu posso ainda agora me orientar com outras linhas.
por exemplo, eu clicando nessa linha média facial, eu posso duplicá-la e colocar ela passando pela pupila do paciente, cortando o centro da pupila e vendo a relação que ela vai ter de um lado da boca do paciente. Vamos fazer a mesma coisa com a outra pupila. Usando a direcional do teclado aqui, ó, a setinha. E a outra pupila orientando também, mostrando possíveis assimetrias do paciente, né, entre o lado direito e o lado esquerdo. E eu ainda posso trazer também essa linha horizontal, duplicando ela. Trazer essa linha aqui para comissura labial. E observar o relacionamento que ela vai ter de um lado e do outro no sorriso do paciente, para ver possíveis assimetrias. Então, feito isso, agora eu posso duplicar o slide. Clico aqui no slide no canto esquerdo, Command D. E essas linhas que eu acrescentei, elas podem ser removidas. Posso clicar nelas segurando o Command. Aí eu marco essas linhas e deleto todas ao mesmo tempo. Agora eu tenho como reduzir a foto, cortando a foto, deixando somente o sorriso do paciente. Somente o sorriso na foto. E diminuindo a linha vertical, lembrando de segurar o Shift para ela não mudar de posicionamento. E a linha horizontal, que eu posso segurar o Shift, e o Alt, que ela diminui os dois lados ao mesmo tempo. Muito bem. Vamos duplicar o slide. Agora eu vou agrupar todos os itens que formam esse slide. Eu posso clicar e arrastar segurando o mouse, ou eu posso clicar em Command A, e aí todos os itens são habilitados. Vamos agrupar, clico com o botão direito dentro da figura agrupar, e eu cresço essa foto preenchendo a maior área possível do nosso slide. E o cuidado que eu tenho para manter a centralização da foto é posicionar essa linha, que é a linha branca, que está agrupada a foto, deixar ela bem no centro do nosso slide. Para ter uma referência bem fácil, eu posso clicar aqui na régua do lado esquerdo, clico, arrasto, eu crio uma linha como linha de referência, cortando no zero, e aí eu posso andar com a minha seta direcional para a esquerda aqui, ó, colocando a foto sobre essa linha. Agora essa linha sai, eu tiro ela e elimino ela aqui no canto esquerdo. Vou duplicar o slide, e nesse slide duplicado nós vamos construir uma curva, que vai ser a referência para a nossa curva incisal, tá? A minha linha do sorriso. Para isso eu cliquei em forma, desenho a caneta, posso usar o próprio lábio do paciente como uma referência, escolho o lado do paciente que esteja mais adequado para o lábio inferior me orientar. Então, ao final do desenho, clico 2 vezes. E reparem que cada segmento desse foi representado por um quadradinho. Ao clicar 2 vezes no quadradinho, eu transformo ele numa bolinha, tornando o segmento curvo, ao invés de retas. Bem, então essa é a curva que eu desenhei para o meu futuro sorriso. Eu posso, se quiser, modificar a cor dela. Ao clicar na curva, eu venho aqui em estilo, eu vou ter aqui a cor da linha, e eu posso colocar aqui, por exemplo, uma linha azul, e aumentar um pouquinho a espessura dela para 3 pontos. Eu ainda posso modificar essa curva. Reparem aqui que ela está tocando na cúspide dos molares, dos premolares e do molar. Então eu vou adequar ela aqui, ó, fazendo ela tangenciar as cúspides, criando aqui uma curva que acompanhe a curva de Spee. E definido isso, nós podemos duplicá-la, Command D, organizar, virar e levar o outro segmento de arco para o outro lado da arcada, fazendo com que ele se encontre aqui no meio da nossa linha média,
E assim eu tenho agora a curva do meu sorriso. Clico em uma delas, seguro o comando, clico na outra, botão direito, agrupar, e eu tenho agora o segmento de dois arcos unidos formando essa curva como uma só. Então aqui eu vou posicionar ela de acordo com o que foi observado no vídeo do paciente falando, tendo uma orientação de quanto esse dente do paciente vai poder crescer, quanto ele tem que crescer para ficar com uma exposição adequada durante a fala, durante o sorriso, né, desse paciente. Vamos agora duplicar o slide mais uma vez e inserir linhas que vão servir como referência para a sobreposição das fotografias de sorriso para a fotografia com o afastador. Então eu venho aqui em forma, clico em linha, vou mudar a cor da linha para ela ficar diferente daqui as linhas que nós já colocamos. Então vou colocar uma linha aqui vermelha, vamos colocar um vermelho um pouco mais brilhante. Então, ó, a minha primeira linha de referência vai ser posicionada na distal do central, no ângulo distal do central. Eu posso clicar em Command, segurando a tecla Command eu tenho um domínio maior do posicionamento dessa linha. Então, segurando o Command eu vou colocar aqui, ó, no ângulo distal, ao outro ângulo distal. Duplico essa linha agora, levo ela para outro ponto de referência, vou levar lá para a ponta do canino. Então vai ser aqui, ó, da ponta de um canino até a ponta do outro canino. E uma terceira linha representando a linha média dentária. Então copiei aqui, Command D, vou levar para o centro da arcada, a linha média dentária. Lembrem de segurar o Shift, que aí nós transformamos ela em uma linha bem vertical. Uso o direcional aqui para me ajudar no posicionamento dela. Bem, está bem aqui no centro, muito bem. E com isso eu vejo que há uma discrepância entre a linha média facial e a linha média dentária, e mais à frente a gente vai decidir se vai mudar essa linha média dentária para coincidir com a linha média facial. Se decidirmos fazer isso com prótese, não seria possível, teria que fazer movimentação ortodôntica. Já vou adiantar para vocês que esse paciente não vai usar o aparelho, essa discrepância é pequena, então nós vamos desconsiderar a linha média facial e vamos utilizar a linha média dentária como sendo a linha média referência para a reabilitação dele. Então nós vamos continuar com essa discrepância aqui, mas no slide seguinte nós vamos ajustar esse desvio dessas linhas. Duplicamos o slide e agora essa fotografia não mais interessa para a gente. Então nós vamos clicar nessa foto. Ela está agrupada ainda, vamos desagrupar e apagar a fotografia, deixando somente as nossas linhas de referência. Vamos inserir nesse slide agora a foto com o afastador. Então vamos pegar aqui a fotografia do nosso paciente que tem o afastador. Novamente ela foi inserida à frente das linhas. Então vamos apagar aqui o que não interessa da foto, vamos recortar, deixando somente a parte referente à foto como se fosse uma foto intraoral. Então recortei aqui. Muito bem. Clico fora do slide. Aumento essa fotografia. E envio ela para trás, clicando em organizar, enviar para trás. Então eu tenho agora a fotografia enviada por trás das linhas e a minha preocupação agora é coincidir a foto com as linhas que foram marcadas naqueles pontos de referência. Então vamos lembrar aqui, o canino, eu estou andando com a foto, não ando com as linhas, tá ok? Eu ando com a foto, então o canino nós colocamos na ponta de cúspide. Estou usando o direcional, as setas direcionais aqui. Ponta de cúspide. Reparem que do outro lado a linha está bem maior, indicando que essa fotografia pode ser aumentada. Então vou aumentar essa foto. Novamente
posicionar o canino. Então a ponta do canino já está coincidente. Aqui, reparem que existe um afastamento da ponta da cúspide da linha, indicando que essa foto precisa de um giro. Então vamos lá em organizar. Vamos girar a fotografia. Então girei aqui 1 grau, vamos ver se é o suficiente. Girei 1 grau, é o suficiente, mas a linha ainda está um pouco maior que a foto. Então vamos aumentar ainda um pouquinho mais a fotografia. Então trabalho aqui um pouquinho mais cuidadoso para a gente ter a sobreposição das duas imagens na mesma posição, que vai facilitar muito a transferência do DSD intraoral para o DSD extraoral. Pronto, agora eu tenho o canino já coincidindo. Reparem que, por consequência, os centrais já estão coincidindo com a linha. E a linha média dentária também está na mesma posição. Ao clicar aqui na fotografia anterior, ó, eu tenho aqui uma mudança somente da arcada inferior em relação às fotos e do lábio sendo afastado. Duplicamos então o slide. Duplicamos o nosso slide. E agora as linhas vermelhas, que foram linhas que nós utilizamos para sobrepor as fotos, não nos interessam mais. Podem ser apagadas. E como o paciente não vai fazer ortodontia, essa linha média dentária vai permanecer desviada. Então essa minha linha média facial agora passa a ser a minha referência como sendo a linha média nova que o paciente vai ter, coincidindo com a linha média dentária. Então cliquei na linha e mudei ela de posição. Não mudo a fotografia porque essa foto está exatamente na mesma posição que a foto de sorriso. Então não faço mais nenhum tipo de mudança no posicionamento da foto, faço somente a mudança da linha, agora como sendo uma nova linha e não mais a linha média facial, e sim a linha média dentária como orientação agora para nós colocarmos o incisivo central esquerdo e direito desse paciente. Agora nós vamos calibrar uma régua a partir dessa fotografia. Bem, no paciente eu tenho que verificar a largura, a distância que eu tenho de distal a distal com um paquímetro. Ou eu posso também utilizar um modelo de gesso verificando essa distância. No caso desse paciente, a distância mede 17 milímetros. Então nós vamos pegar aqui a nossa régua, levar para a nossa apresentação DSD e calibrar essa régua em 17 milímetros. Podemos vir aqui em estilo, opacidade, diminuir um pouquinho a opacidade dela. Posso ainda inclinar um pouquinho essa régua para facilitar aqui a visualização. Então nós vamos vir aqui do ângulo distal até o outro ângulo distal, colocando a marca de 17 milímetros. Então com isso nós temos uma régua calibrada a partir da nossa figura. Então, se eu quiser aqui ter uma ideia com relação ao quanto esse dente vai crescer, eu tenho aqui uma medida de aproximadamente 1,5 de alongamento para incisal desse incisivo central. Vamos deixar essa régua aqui no nosso cantinho, que a gente vai usar ela algumas vezes. Deixar ela na opacidade de 50%. Para começarmos agora a posicionar os elementos referentes aos dentes, a figura de cada dente, nós vamos entender um pouquinho sobre proporção dental. Vamos tirar aqui essa linha da direção do dente e vamos observar que eu preciso relacionar a altura com a largura do meu incisivo central. Essa relação de proporção referente à altura e largura, vamos começar com 80%. Então 80% significa que esse dente vai ter um valor da sua largura equivalente a 80% do valor da sua altura. E como é que eu faço isso? Nós vamos pegar aqui a forma, vamos inserir um quadrado. Então aqui a largura e a altura são idênticos, nós vamos criar agora a proporção de 80%, transformando isso aqui num retângulo de 80%. Então eu venho aqui em organizar, eu já tenho a altura 100,
Vamos colocar a largura 80, clico em Enter e restringo proporção. Eu fixo a proporção. Quer dizer que agora, ao aumentar ou diminuir esse retângulo, ele sempre vai ter a equivalência da largura em 80% da altura. Outra coisa que eu vou fazer também é tirar o preenchimento desse retângulo. Em estilo, nós vamos clicar em preenchimento, nenhum. Eu tenho só agora a borda e eu vou colocar essa borda com uma coloração verde, equivalente ao incisivo central. Vou posicionar esse retângulo agora dentro do meu espaço, para o incisivo central esquerdo, onde a minha borda mesial do retângulo vai coincidir com a minha linha média, a minha borda distal vai coincidir com a distal do meu dente, e a minha borda incisal vai coincidir com a minha linha do sorriso. Ok? Esse aqui equivale a 80%. Eu vou então duplicar o retângulo, levando ele para o outro incisivo. Posiciono aqui, seguindo a referência da linha média. E eu tenho então a localização do outro incisivo de acordo com a porcentagem de 80% mantida nos incisivos centrais.